alcance todos os dias. Entendemos que em nós não há mérito algum, mas pelo Senhor em nós, pelo Teu Espírito, somos mais que vencedores. Por isso, essa noite, eu peço, Senhor, fale conosco, apesar de mim. Me coloco como servo em Tuas mãos, sabendo quem eu sou, para que o Senhor possa me usar nessa noite, através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, sem mais delongas, em Juízes, no Velho Testamento, Juízes capítulo 6, eu preciso ler com você todo o texto, depois eu volto pontuando o texto e fazendo algumas aplicações sobre o texto. Juízes capítulo 6, e eu queria que você abrisse sua Bíblia. Se tiver um marca-texto aí, é importante você anotar. Pede para achar só um pouquinho para mim o fundo, pouquinha coisa. Juízes capítulo 6, tempinho frio, tempinho bom. Se tiver um marca-texto, uma caneta, pegue aí, para que você possa acompanhar comigo. Todos encontraram? Juízes capítulo 6, amém? Vamos fazer a leitura do texto, até o capítulo 7, e aí depois a gente volta pontuando alguns detalhes importantes. Queria que você escutasse e prestasse bastante atenção, para que você não fique perdido na riqueza do texto. O texto diz o seguinte, Juízes capítulo 6, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Repara que mal está com U, ou seja, mal de maldade. Mal com L, mal de dor no estômago, né? Estou passando mal. Mal com U, mal de maldade. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante quantos anos, queridos? 7 anos. Então, entenda uma coisa do texto. Foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse. Eles estão na mão dos seus inimigos, midianitas, que são nômades, que conseguem sobreviver no deserto, conseguem usar armas, têm força, têm estratégia, e eles ficam durante 7 anos presos nas mãos dos inimigos, inclusive por uma decisão de Deus sobre eles. Olha que detalhe interessante. Então, não é a obra do acaso. Deus permite que o povo dele, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, geralmente ia adorar outros deuses. Se tem uma coisa que Deus tem problema com a gente, eu falo que Deus tem dificuldade com a gente, é quando nós não damos para Deus a honra. Você quer arrumar um problema com Deus, é você tomar a glória de Deus para si mesmo, ou você que serve a Deus, conhece a Deus, dá a glória de Deus para outra pessoa. Você quer arrumar a gente sempre pensa que arrumar problema com Deus está voltado à questão sexual, a questão de bebida alcoólica, a questão de algum tipo de vício, não é isso? Não é isso a visão de todo mundo? Mas você quer arrumar um problema com Deus de verdade, é quando você sabe quem é Deus na sua vida, e você então rouba de Deus essa glória, ou você então passa a imagem que tem algo mais importante do que Deus na sua vida. Aí você arrumou um grande problema com Deus, porque Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Se tem uma coisa que Deus tem ciúmes, é do nome dele, da glória dele, e Ele não compartilha ela com ninguém. Acompanhe comigo o texto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor, repara que é o Senhor mesmo, está tudo maiúsculo, não é um Senhor de alguém mais velho, é o Senhor Deus. Os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos da onde? Do Oriente os atacavam. Inclusive midianitas e amalequitas são povos que sobrevivem como nômade. Seria para nós hoje uma espécie parecida como um árabe, né? Um comportamento de um árabe. Só que o árabe hoje está mais chique, né? Tudo shake, tudo em lugar top, né? Dubai. Mas você sabe, não sei se vocês sabem que Dubai foi construído aonde? No deserto, né? Então a visão do árabe é que eles conseguem sobreviver em lugares áridos que faltam água. Continua comigo. Versículo 4. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza,
e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de quê, queridos? De gafanhotos. Ou seja, você já viu uma nuvem de gafanhoto? Uma plantação, a quantidade que é de gafanhoto é incontável. Então, o simbolismo dos medianitas e dos amalequitas aqui, era como se fosse uma nuvem de gafanhoto, ou seja, é muita gente reunida. Continua comigo. Eram tantos que não se podia o que, queridos? Me ajuda, vamos embora? Podia o quê? Contar. Era tanta gente reunida, inimiga, que não se podia contar a dedo. Amalequitas com midianitas e esses outros aqui. Nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Não tem escapatória. Quem serve a Deus só tem um caminho a se fazer: ajoelhar diante dos pés do Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Eu sei que foi o Senhor que está me colocando nessa situação, mas só existe uma pessoa que pode me tirar das suas mãos: o Senhor mesmo. Não tem ninguém que consegue me arrebatar das suas mãos. Então, o Senhor me colocou na provação, eu também quero pedir ao Senhor: me tira da provação que o Senhor mesmo colocou. Então, ele clama, eles pedem, o povo de Israel, para que Deus aliviasse essa dor. E olha que detalhe interessante. Versículo 7. Quando os filhos de Israel fizeram o quê? Se humilharam, clamaram a Deus, ou seja, voltou a sua adoração a quem? A Deus. Por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor. Repete assim comigo: assim diz o Senhor. Ou só com isso aqui que eu estou te falando aqui agora, você já quebra um tanto de pataquara que acontece hoje. Só com essa informação aqui, ó. Porque toda pessoa que é usada em uma profecia, ela nunca pode falar por si mesma. Ela precisa sempre usar, quando for usada por Deus, dizer: assim diz o Senhor. Se você ouvir algo como se fosse alguém profetizando hoje, e essa pessoa não usar a primeira palavra dizendo assim diz o Senhor, isso não vem de Deus. E para quem é o Shaddai sabe muito bem disso. Vou perguntar a vocês, vocês estão afiados mesmo, já preguei sobre isso. Existe profeta nos dias de hoje? Existe profeta nos dias de hoje? E apóstolo? Ah, que bacana, vocês são fera mesmo. O que existe hoje, Jordão? Pessoas usadas em um determinado momento, quando Deus quer, em uma profecia. Você pode dar uma glória a Deus aí? É isso que tem. Mas aqui nesse contexto, como é o Velho Testamento, Deus não havia se manifestado na pessoa de Jesus aparecendo aqui, então existia a função do profeta, porque a função do profeta é falar de Deus para o povo. Função do sacerdote, falar do povo para Deus. Continua comigo. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês estão passando a provação, estão passando, porque na caminhada, quando eu tirei vocês da casa da servidão, vocês me esqueceram. Eu estou trazendo para vocês só a memória suas, refrescando elas, porque vocês se perderam e entenderam que algo fora de mim foi que livrou vocês. Eu estou dizendo, foi eu que tirei vocês da casa da servidão. E o mesmo agir meu que foi tirar vocês da casa da servidão, eu estou permitindo hoje provações para que vocês lembrem que eu sou o Senhor sobre vocês. Continua comigo. Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, versículo 9. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Inclusive, aquela trajetória de 40 anos que poderia ser feita em 11 dias no deserto, foi Deus que permitiu, porque tinha um caminho mais perto, e Deus sabia que o povo que não estava preparado para poder passar por lá, Deus então muda a rota e faz com que o povo peregrine durante 40 anos no deserto. Ou seja, tinha uma rota que o cálculo é mais ou menos 11 anos para chegar na terra prometida. Quem sabia disso aqui? Levanta a mão para me ver. Pois é.
Essa rota aí, era questão de 11 dias, chegava lá. Mas como Deus queria tratar o povo, e Deus demorou quanto tempo para tratar o povo? 40 anos para mudar. Inclusive, interessante demais, o povo que vai entrar na terra prometida não é o povo que saiu. Salve 2, 3, 4 que conseguiu entrar. O resto tudo morreu. Porque Deus quis mostrar que, tipo assim, não tem como estar na terra prometida se o coração não for mudado. Não tem jeito. O comportamento tem que ser diferente. Não tem como herdar a terra da promessa se o coração for o coração antigo do Egito. Continua comigo. Versículo 10. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que ele está clamando aí? Vamos embora, gente. Versículo 10. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus. Ou seja, eu não estou pedindo a vocês. Eu estou pondo uma ordem para vocês que me servem. No caso aqui, Deus falando para eles, através do profeta. Vocês estão adorando outros deuses. E comigo não cola. Comigo ou vocês me servem e entendem que eu sou o único na vida de vocês, ou vocês não me têm. Ou vocês compreendem que foi a minha mão que livrou vocês do Egito, e a minha própria mão que permitiu vocês sofrerem agora o que vocês estão sofrendo, ou vocês vão continuar sofrendo. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava o que, queridos? Vamos embora, fazendo o quê? Trabalhando. Malhando o trigo trabalhando. Abra observação. Estou com tempo hoje. Deus nunca vai chamar ninguém desocupado. Nunca. Não tem um personagem da Bíblia que ele estava desocupado que Deus o chamou. Davi estava fazendo o quê? Pastoreando. Todos os personagens da Bíblia estavam ocupados fazendo alguma coisa. Deus nunca chama desocupado. É sempre alguém que está fazendo um projeto e Deus o resgata para dar continuidade em outro projeto. É sempre assim. Pois o moço estava trabalhando. Ele estava malhando o trigo no lagar. E o objetivo dele? Para o pôr a salvo dos midianitas. O que ele estava fazendo? Ele estava guardando o alimento. Porque os midianitas estavam entrando lá e saqueando tudo e deixando eles passar fome. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Vira para o irmão do seu lado e fala: o Senhor está com você, homem valente ou mulher valente? Não, mas está bem devagarzinho. Fala com autoridade aí: o Senhor está com você, homem ou mulher valente. Você que está ouvindo isso, fala amém, irmãos. Você que está ouvindo isso, dá glória a Deus aí, fala amém. O Senhor está com você, homem valente. Então o anjo do Senhor aparece ali e fala: olha, eu estou contigo. O Senhor está com você, ou homem valente, homem que se posiciona, homem que toma decisão e vai para cima do problema. O Senhor está com você. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou da terra do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A fala de Gideão é: eu entendo que o Senhor está dizendo para mim, ô anjo, que Deus é com a gente, mas me parece que até agora eu não consigo entender isso, porque os nossos pais nos contaram promessas dizendo que eles vivenciaram experiência com o Senhor, os tirando da terra do Egito. Mas esse mesmo Deus que os pais nossos nos contaram sobre isso, é o Deus que está punindo a gente hoje. Como é que, de fato, isso é uma verdade sobre a gente? Sendo que nós estamos sendo punidos pelo Deus que livrou os nossos pais do Egito. Continua comigo. Versículo 14. Então o Senhor virou para Gideão e disse: deu bola para ele? Deu bola para ele?
Não ficou justificando, não, meu filho, vem cá, não, é por causa disso, está passando esse problema. Não, não, não. Deus nem deu bola para ele, não. Olha a fala. Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha, vá na força que você tem. Qual que é o recurso que você tem hoje? É essa força que você está me apresentando ela, que parece mais fraqueza? Pode usar ela. Vai na força que você tem. Então, o que você me apresenta hoje é a força que você tem? Então, eu quero que você use ela mesmo. É o nível que você está, você vai usar para poder lutar contra os midianitas. Acompanhe comigo. Versículo 15. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre que em Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Qual que é o sentimento que Gideão tem, irmãos? Sentimento de inferioridade. Ele se sente pequeno. Ele se sente incapaz de lutar as batalhas, mesmo que o anjo do Senhor aparece para ele e fala: vai na tua força, camarada, enfrenta as lutas da vida. É Deus usando o anjo para falar com ele ali, de forma clara. E Gideão está: Senhor, mas é difícil, não é não? Eu não tenho condição financeira, moço, para mim é mais complicado. E o Senhor está falando com ele: vá na tua força assim mesmo. A atitude de Gideão se parece muito com a atitude de Moisés quando Deus convoca Moisés. Moisés arruma um tanto de desculpa. Eu sou gago, eu tenho dificuldade de fala, eu tenho esse problema, o povo não me conhece. Quem lembra desse texto? Gideão tem o mesmo comportamento. Versículo 16. Mas o Senhor disse: irmãos, é tudo que a gente precisa ouvir, isso aqui. Eu estou do seu lado. Tudo o que nós precisamos, e de fato eu arrepio falando isso aqui, não é para você poder ficar empolgado, para a pregação parecer maravilhosa, não. Eu arrepio lendo isso aqui. É com essa fala: eu estou com você. Ô Sansão, se você ouvir Deus falar assim: eu estou com você, camarada, pode levantar a Lagoa da Prata inteira contra mim. Pode levantar o inferno, os capetas, os demônios, os Exu, os mirim, reunir tudo um dentro do outro. Que se Deus falar comigo o seguinte: estou do seu lado, acabou. Tomara que você escute Deus falar com você nitidamente: eu estou do seu lado, não vou desamparar você. Essa luta que você está passando, eu estou do seu lado. O eu sou está com você. Tomara que você seja graciado durante essa semana, esse restinho de semana, essa semana vai começar agora, ouvindo o eu sou dizer para você: fica tranquilo. Sabe aquela luta no seu emprego, aquela perseguição injusta? Fica tranquilo, eu estou com você. Fique em paz. Não usa as armas que você quer usar. Deixa que eu vou dizer para você algo muito importante: eu estou com você. Você não precisa de flechas, você não precisa de faca, você não precisa de canivete, você não precisa de palavras, você só precisa de Deus do seu lado, irmão. Só isso. Você só precisa do Senhor do seu lado. O que eu preciso? Do Senhor do meu lado, Senhor. O que você precisa? Do Senhor do seu lado. O que essa igreja precisa, irmãos? Do Senhor do nosso lado. Só. Ah, mas está passando problema, está falando mal. Não tem problema. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela igreja dele, diz o texto que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja dele. Continua comigo. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. É uma nuvem de gafanhoto, mas quando eu me posiciono do seu lado, se torna um só. É milhões, são centenas, são incontáveis, mas se eu estiver do seu lado, é como se fosse só um. Estão armados, são mais fortes, têm tempo, falam mal, denigrem, agridem, faz o que for. Mas se eu estiver do seu lado, é como se fosse só um. Para você é muito, para mim não é nada.
O recado de Deus para Gideão é dizendo o seguinte: Gideão, só tenha convicção de uma coisa: se a minha presença está com você. Aí é onde eu entendo que Moisés fala: se a sua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se o Senhor não estiver comigo, não me faça nem mover um pé, nem para a esquerda, nem para a direita, porque eu não vou. Eu só vou com uma confirmação só: se eu tiver convicção que o Senhor está comigo. Olha aqui para mim aqui. Olha para mim, escuta isso aqui que eu vou falar com você. Não importa a fase, não importa o nível, não importa o problema, não importa as pessoas, não importa a situação que você está vivendo hoje. A única pergunta que você tem que fazer para Deus é: o Senhor está comigo? E não dá um passo nem para a esquerda nem para a direita enquanto você não ouvir. De alguma forma, estou com você. Se o Senhor te responder e falar com você: estou com você, irmão, meu irmão, está esperando o que para agir? Você está esperando o que para agir? A aprovação de mais quem? Se Deus falar assim: Sansão, pode abrir o projeto em Belo Horizonte. E Sansão, pode ir. Ah, mas eu não tenho carro. Pode ir. Ele é o Deus que provê, né? O Jeová Jirê, que nós servimos. Ele é o Deus da provisão. Só preciso ter uma coisa no meu coração: Deus está comigo. Você só precisa ter uma confirmação do seu coração: Deus está do seu lado. Entendeu, professor? Confirmou isso, meu irmão, acabou. Pode ir. Ah, mas está todo mundo contra. Fica como se fosse um só para Deus. A multidão é semelhante a uma peça só. Esse texto é maravilhoso. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos seus olhos, dá-me um sinal. Ô, Gideão é abusado, cara. Já apareceu o anjo, já apareceu tudo, e Gideão está querendo mais sinal ainda. Ele quer ter certeza mesmo de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daquilo até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Ainda Deus foi paciente. Deus chama e ainda tem paciência com a gente ainda, irmãos. É impressionante, né? Deus ainda nos chama, a gente na cara de pau ainda pede para Deus uma prova ainda, e aí Deus ainda com a infinita graça e bondade dele fala: tá bom, eu conheço seu coração, eu vou colocar paz no seu coração, mesmo você sabendo que eu estou com você. Versículo 19. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-o sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne, os pães sem fermento, e saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. Quem está aqui entende que isso aqui já era o suficiente? Levanta a mão para me ver. Já é suficiente, não é não? Você faz lá para nós aqui, mineiro, seria uma feijoadona, um caldo, né? Uma comida bruta. Põe na rocha, o anjo toca com o trem, pega fogo. Quem que estaria satisfeito e crendo que Deus está com ele? Levanta a mão para me ver. Você não sabe nem isso não. Só do anjo aparecer, eu teria me cagado todinho com medo do anjo, né? Porque não deve ser uma aparição muito legal, deve dar medo na gente. Agora o anjo aparece e, além de tudo, a comida, ela queima sobre o altar. Mas aí o moço não ficou satisfeito. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer, não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofrã, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, quando? 3 dias depois? Na mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte os postes da deusa Azera, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Ou seja, Deus está dizendo: vou operar
em favor de vocês, mas só quando você destruir o altar que não é meu. Olha aqui para mim, a aplicação disso aqui para nós hoje. Deus vai operar em seu favor. Você pode dar glória a Deus? Mas só quando você colocar o altar para Ele. É só quando ele entender que o altar que está sobre a sua vida não é do seu esposo, não é do seu esposo, não é dos seus filhos, não é do seu dinheiro, não é do seu carro, não é do seu nome. É só quando ele entender que o altar que está sobre a sua vida é do nome dele. Ah, mas eu tenho preocupação com o meu nome. Que nome, irmão, você tem? Minha reputação. Qual reputação que você tem? Qual reputação? Esses dias para trás, uma conversa com uma pessoa, aí ela falou, eu tenho medo da minha reputação. O que é reputação? Qual reputação que você tem? Basta um cliente insatisfeito para falar mal de você? E aí? Que reputação? Tem que remover o altar e deixar o altar para Deus. Esse aqui é o recado que está passando aqui para ele. Versículo 27. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, Gideão é bem medroso, né, cara? Não o fez de dia, mas de quê? Mas de noite. Gideão deu um jeitinho, vou fazer a vontade de Deus, mas eu não vou fazer na clara não. Eu vou fazer de uma forma escondida, eu vou cumprir o propósito, mas eu vou fazer a noitezinha que ninguém vai ver. De madrugada, versículo 28, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azera, que estava junto dele, cortado, e referido, segundo o touro tinha sido oferecido, no altar que havia sido edificado. E dizia uns aos outros, quem fez isso? E perguntando, inquirindo, disseram, quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal, e cortou o poste da deusa Azera, que está junto dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele, vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele, será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Mas se Baal é Deus, que Baal se defenda. Mas se Baal é Senhor mesmo, se Azera é um tipo de Deus, que ele se defenda, que ele levante recursos para atacar esse moço, que ele defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Versículo 32. Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua casa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor fez o que com Gideão? Revestiu Gideão. Olha aqui para mim, não vai sozinho, se revista do Espírito Santo. Não vai sozinho, sozinho vai dar problema, sozinho vai dar PT, vai dar errado. Se revista do ou no Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezé a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que foram a se encontrar com ele. Olha, versículo 36. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira, como se fosse um algodãozinho, algodão desses de limpeza de rosto. Eis que porei uma porção de lã na eira, se o orvalho que estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Aí ele faz o seguinte, Deus, se o Senhor de fato está me enviando, eu quero mais uma prova, que o Senhor está comigo. Ele pega como se fosse um algodão, e coloca no chão, e ele fala, olha, se amanhã eu chegar aqui, e somente esse algodão estiver molhado, aí eu tenho confirmação que o Senhor está comigo. Deu para entender? Então continua comigo. Versículo qual que eu parei?
37, não é isso? Eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, está vendo? E a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. No dia seguinte, o que fez? Aconteceu isso. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Perfeito. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente, mais quantas vezes? Só essa vezinha que eu preciso de uma confirmaçãozinha do Senhor. Não é muito pedir não, acho que é quase a terceira ou quarta vez que estou pedindo ao Senhor uma confirmação, mas me confirme pelo amor do Senhor mesmo. Peço que me deixes fazer uma nova prova com a lã, que dessa vez só a lã esteja seca, e que o orvalho na terra ao redor dela esteja molhado. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Então ele pediu duas provas: eu quero que a lã fique lá, e tudo esteja seco, e somente ela molhe. Assim aconteceu. Na segunda prova que ele pede para Deus, agora eu quero ao contrário, eu quero que somente ela fique seca, e tudo ao redor fique molhado. Ficou claro isso? Acompanhe comigo. O 7, capítulo 7, estou acabando aqui já. Então Jerubaal, isto é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficaram ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão, cara, isso aqui é impressionante como é que Deus trabalha. Eu quero que você entenda esse texto de verdade. Você que chegou aí agora, Léo, está em Juízes capítulo 7, viu? Versículo 2. O Senhor disse a Gideão, olha que detalhe incrível. Repete assim comigo: é demais, mais forte, todo mundo. 1, 2, 3. É demais o povo que está com você. Gideão, é o seguinte, cara, tem muita gente do seu lado. É muita gente a seu favor. É muita gente que vai lutar com você. É demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. E olha, que eu falei com vocês mais cedo, que Deus se preocupa com o nome dele, com a glória dele. Olha o que o texto fala: Israel, ou seja, o meu povo, que serve a mim, poderia o quê? Se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu não quero muita gente, eu quero pouca gente, porque pode ser que o meu povo, que me conhece, em algum momento da história vai dizer: foi eu, pelas minhas próprias mãos, pela minha própria força, que consegui vencer. Versículo 3: portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem tiver com medo, quem tiver assustado, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Gideão, faz o seguinte: reúne todo mundo, e aí seja firme, pelo menos uma vez na sua vida, e fala com o pessoal: pessoal, é o seguinte, se tiver alguém com medo, preocupado, o que vai dar, o que vão pensar, se vai dar certo, se vai dar errado, preocupado com reputação, preocupado com nome, preocupado com machismo, preocupado se vai dar alguma coisa, fala o seguinte: volta para casa, vai descansar, vai crochê uma blusa de lã, vai fazer um almoço, vai preparar uma comida, vai cuidar dos meninos, reúne o povo, Gideão, e Gideão, vai por mim, fala justamente isso. Quem tiver preocupado com medo, não precisa vir. Cara, agora presta atenção. Quantos que saíram? 22 mil homens. Não saiu 3, 4, 5 pessoas. Saiu 22 mil homens. Você tem noção do que é um cara que está cagando de medo de enfrentar uma batalha e perder 22 mil homens com uma palavra que Deus deu para ele? Imagina o psicológico de Gideão, porque Gideão está com medo. Ele está pedindo um tanto de prova, significa que está com medo. E agora Deus fala para ele o seguinte: olha, você vai fazer o seguinte, quem tiver com medo já fala, volta para casa. Quantos que saem? Me ajuda?
22 mil homens. E 10 mil ficaram. Então presta atenção, tinha 32 mil homens. De 32 mil homens, 10 mil fica. Moço, eu ficaria já morrendo de medo. Eu já estou cismado de ir para travar uma batalha com uma multidão de gente que é incontável. É como se fosse uma nuvem de gafanhoto. Aí agora Deus me dá uma palavra que, ao meu ver, pensa na cabeça de Gideão. Quem está me entendendo aqui? Quem está conseguindo entender isso aqui? Pensa como se fosse Gideão pensando. Aí o Senhor me dá uma ordem para reunir o povo e falar, ó, quem tiver com medo, pessoal, pode ir para casa. Aí dali sai 22 mil, porque um vai falando com o outro, ô, vamos embora? Você está ficando doido? Enfrentar a batalha? Não é assim que acontece? Um vai contaminando o coração do outro. Moço, larga esse para lá, esse cara é doido. Esse cara não é general de guerra, esse cara não conhece de guerra, esse cara não tem estratégia nenhuma. E vai falando. Uma pancada só, 22 mil desiste. Quem aqui ficaria com medo? Levanta a mão para me ver. Deixa eu ver aqui, só eu ficaria cismado. Não sou capitão de guerra, nunca enfrentei uma guerra, agora perco 22 mil pessoas com a palavra que Deus me deu. Versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão. O que é que Deus fala com Gideão? Gideão, tem gente mais aí. Mas Deus, muita gente, tinha 32, o Senhor fez eu correr com 22, ainda tem gente demais. Ainda há povo demais, Gideão. Faça-os descer até a água, e ali eu os provarei para você. Fala comigo assim: faça-os descer até as águas, e ali é o próprio Deus, não é Gideão. Ali eu provarei para você. Aquele quem eu disser, este irá com você. Gideão, você não vai levar ninguém que eu não disser para você chamar. Aquele que eu falar com você, esse vai, você leva esse. Mesmo que você não entenda quais são os meus planos, meus propósitos, só escuta a minha direção e obedece. Dá glória a Deus aí. Esse de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá com você, esse não irá. Versículo 5. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, o lobo, esse você deve pôr à parte, separando-o daqueles que ajoelharem para beber. Deixa eu dar um exemplo aqui. O Senhor convida, dá uma direção para Gideão levar o povo para tomar água. E o Senhor fala o seguinte: olha, dos que ficaram, a galera que faz igual o Kiko, ajeita, pega um copozinho, esse aí você pode despedir. Eu só quero aqueles que é igual o bicho doido, abaixa já com medo, já bebendo água igual o cachorro, lambendo. Esse eu quero. O que for muito frufruzinho, bonitinho, ajeitadinho, cabelo penteadinho, esse pode despedir ele. Esse não está pronto para enfrentar a guerra. Aquele que parece igual um cachorro, um lobo, abaixa olhando, com os olhos estucados assim, é esse que eu quero. Esse que parece que é o mais esquisito, é esse que eu quero. O que vai de blazer, terno, gravata, apertadinho, esse não dá conta nem de correr. Esse não dá conta nem de respirar direito. Quem aqui fica bem aconchegante numa roupa chique? Levanta a mão e me ver. Ninguém, né? E roupa chique aperta a gente tudo. Você põe uma roupa chique, você fica todo travado. O Senhor fala com o Gideão o seguinte: Gideão, todo mundo que for igual um lobo, um cachorro, lambendo a água, joga para um canto. E todo mundo que pegar um copinho d'água, copo Stanley, perguntar como é que chama a composição da água, quando vê se a água é boa ou ruim, para não dar diarreia? É pH? É o pH da água? Esse aí você separa para um canto. Continua comigo. Quem está entendendo o texto? O número dos que lamberam a água, feito cachorro aí, versículo 6, levando a mão à boca, foi de quantos, queridos?
300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então o Senhor lhe disse: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que volte para casa. Eu só quero aqueles que agiram feito um cachorro, feito um lobo, que lamberam a água mesmo, que ficaram segurando a espada, com os olhos estucados, olhando tudo assim. É esse que eu quero. Aquele que chegou, tirou a espada, pôs num canto, né, sentou, bebeu água, esse aí pode se pedir para casa. Esse eu não quero. Versículo 8. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-se e ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver o quê? Com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante, Pura, e ouça o que eles dizem. Deus ainda fala com ele: me parece que está com um pouquinho de medo agora, né? A situação ficou um pouco pior. Desce no arraial, chama esse amigo seu que chama Pura aí, e vai com você lá no arraial dos inimigos. Vai escondido. Versículo 11. E ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante, Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de quê, queridos? É gente demais. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que estava na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho a seu amigo, e ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial. Por que pão de cevada? Vou te explicar por que pão de cevada. Pão de cevada era o pão mais comum da época, era o alimento mais barato, que até o pobre tinha acesso. O que tem a ver pão de cevada rolando sobre o arraial dos inimigos, sobre a tenda? Gideão era um homem comum, assim como o pão de cevada era comum, mas Deus decidiu escolher Gideão para fazer a obra dele. Você tinha que dar um glória a Deus de verdade. Era um homem comum, estava malhando o trigo. Ele não era pastor, ele não era profeta, não era presbítero, ele não era diácono, não era nada, era alguém simples do povo. Ele não era de uma classe social elevada, rico, não, ele era simples, gente humilde. Tive um sonho, eis que o pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda de maneira que este caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendido no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, Deus ainda preocupou em dar o significado para ele ainda. Deus que é poderoso mesmo. Ele adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levante-se, porque o Senhor os entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, então 100, 100, 100. Entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim e faça como eu fizer. Quando eu chegar às mediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial, e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Repete comigo, vamos nessa parte aqui: pelo Senhor e vocês por Gideão. 1, 2, 3. Não, essa banda de cá pelo Senhor e vocês pelo Gideão. 1, 2, 3. Agora inverte, por Gideão. Bugou a mente, né? Vamos lá, 2 vezes a gente fala pelo Senhor aqui, por Gideão, depois 2 de cá, 2 de cá, em alto e bom tom. 1, 2, 3.
Por Gideão. Por Gideão. Perfeito. Esse é o combinado. Ninguém com espada. É impressionante, né? Me convocaram para uma guerra, me colocam uma lata de um cântaro, um trem de barro, me dá uma tocha para segurar. Moça, eu não ia nesse trem, não. Você está ficando doido? Vamos travar uma guerra com uma multidão de gente com um pedaço de barro na mão, e uma tocha, e um chofar, um chifre de um bicho que faz barulho. Mas vamos lá. Versículo 19. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Que hora, queridos? Meia-noite. Pouco tempo após a troca dos guardas, ou seja, estavam enfraquecidos. Está vendo? Tem estratégia. Trocando os guardas, estavam fracos. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinha nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram a trombeta e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: pela espada do Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo arraial, que fugiu da direção de Zerará até Bet-sita, até a divisa de Abel-molá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azé, de todos os Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pela água do Jordão até Bet-bara. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeeb no lugar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Versículo 22. O Senhor tomou a espada. Deus fez com que o povo, através do quebrado do cântaro, através da tocha acesa, através do chofar, se confundisse e se matasse, porque a espada pertence a Deus. Dele pertence a espada. Ele é o Senhor dos exércitos. Olha aqui para mim. Eu expliquei esse texto de uma forma muito clara para você, e eu quero ressaltar agora alguns pontos que eu anotei aqui, fazendo uma aplicação para a sua vida aqui hoje, até porque nós não estamos mais no tempo de Gideão, mas a promessa que aconteceu na vida de Gideão se cumpre da mesma forma em nossas vidas, porque Deus não mudou. Dele continua sendo a guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Primeira coisa que eu quero te ensinar sobre esse texto, aplicando em nossas vidas. Fala assim comigo: o medo é o primeiro filtro de Deus. É o primeiro filtro de Deus. O medo é o primeiro filtro de Deus. Lembra que são 32 mil homens e Deus vai limpando até sobrar 300? O medo é o primeiro filtro de Deus. Deus vai tirar toda pessoa covarde da sua vida. O medo é o primeiro filtro de Deus. Porque, presta atenção, não teria como acontecer tudo isso aqui se os covardes estivessem ao lado de Gideão. Daria problema. Começariam a questionar: mas Gideão, esse método aí está certo mesmo? Eu não estou vendo ninguém com a espada até agora. Quem está me entendendo? Eu não estou vendo aqui ninguém preparado com a armadura, com o capacete, com a couraça. Como é que nós vamos vencer uma multidão de pessoas que parece como gafanhotos sobre a terra? Gideão, como é que a gente vai conseguir? Irmãos, isso aqui perturba a mente de qualquer pessoa que está pronto a travar uma batalha. Perturbação mental. Mas será que vai dar certo? Será que tem solução mesmo? Será que Deus está com a gente? Quem se sente confuso quando alguém começa a fazer isso com você? Levanta a mão para ver. Só eu ou mais pessoas? Isso tira a paz da gente. Mas será que Deus está com a gente de verdade mesmo? Será que Deus vai dar a vitória? Será que é uma boa ideia tomar essa direção? O que é que Deus faz? Deus,
através da vida desse moço aqui, Gideão, ele faz uma limpa. Ele passa por um filtro. E só fica aqueles que não têm medo de enfrentar os problemas. Só fica aqueles que estão dispostos a de fato a enfrentar e pegar na cabeça pegar no chifre do boi e fazer a coisa acontecer. Primeira coisa em destaque é: antes de qualquer batalha, Deus remove o que tem coração covarde. Antes de qualquer batalha que você passará, Deus vai remover da sua vida todos os covardes. Você pode dar glória a Deus? O covarde só vai te atrapalhar, mas só vai levantar questionamentos e asseverações se Deus está do lado, se Deus não está do lado, se vai dar certo ou errado. E disso você não precisa. Você só precisa de Deus do seu lado. Você não precisa de mais de dúvida, não, é? Você só precisa da confirmação de Deus com você. Você não precisa do covarde dizendo: mas será que vai dar certo mesmo? Será que as portas vão se abrir na sua vida mesmo? Mas será que é uma boa ideia deixar esse emprego seguro para tentar um outro emprego? Você não precisa disso, não. Você não precisa disso, não. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você: o medo é o primeiro filtro de Deus. Deus nunca vai levantar um covarde para liderar uma batalha. Nunca. Até porque enquanto Gideão não foi preparado e entendeu a posição que ele tinha que estar, Deus não deixou ele para a batalha. Ele estava com medo. Mas quando ele entendeu, ele se posicionou. Segunda coisa que eu aprendo com você: tem tempo ainda demais. Nem todo mundo que começa a jornada vai com você até o final. Fala comigo: nem todo mundo que começa comigo as jornadas vai comigo até o final. E você não tem que entender isso no sentido de concatenar cada informação. Você tem que só é um fato. Porque quando a gente quer entender algumas coisas que acontecem, você adoece com isso. Mas por que fulano me deixou? Por que me abandonaram? Quem sabe talvez é o cumprimento da oração na sua vida, né? Aquele texto lá: mas livrai de todos os mal, amém. Talvez é o cumprimento da oração que você pede: tira, Deus, da minha vida falsidade, tira da minha vida problema. Quem sabe a oração aí de Deus cumprindo a sua vida? Você está questionando Deus: por que fulano saiu da minha vida? Por que isso está acontecendo? Nem todo mundo que começa a jornada vai com você até o final. Olha aqui para mim, existem pessoas que só precisam ir com você até uma certa etapa da vida. Só até uma certa etapa da vida. E elas precisam sair. Não dá para caminhar mais. É até um certo nível. Ela vai até aqui com você. Se ela for daqui para cá, dá problema. Isso é tão fato. Deixa eu te falar com você uma coisa aqui que é muito verdade, que talvez você não observou. Você sabia que a promoção no serviço é uma demissão próxima? Sabia, Sansão? Todo funcionário que é promovido, ele está perto da demissão dele. Como assim? Vou te explicar. Não existe rebaixar uma posição de cargo. Só existe, quando vai subindo, ser o quê? Mandado embora. Toda pessoa que é promovida no emprego, a pessoa começa lá, por exemplo, limpando lá, parte da limpeza. Aí ela vai para o RH. Ela fez o quê? Ela subiu de nível, não é isso? Ela pode novamente tomar conta daquele trabalho? Na carteira certinho, documento? Pode? Não. Aí ela sobe mais um degrau. Ela vai agora para outro nível. Do RH ela passa para outro nível agora. Aí ela vai só para outro nível. Depois que ela vai subindo de nível, chega um teto limite que ela não consegue mais subir. E ela tem que o quê? Ela tem que o quê, queridos? Seguir a vida dela. Não é assim, som? Vai subindo de nível. E quanto mais eu subo de nível, mais perto da rua eu estou. O que é que isso tem a ver? Nem todo mundo que começa com a gente na jornada vai até o final. Existem pessoas que vão nos levar em níveis, subir em níveis, e depois tem que tocar a sua vida sozinho. Todo mundo que empreende aqui trabalhou para alguém, irmãos. Ou não? É raramente alguém que esporadicamente vai e começa sozinho. Não. Você trabalha lá na Cefel, um exemplo, trabalha num lugar, aí você vai crescendo, você vai entendendo, vai crescendo, desenvolvendo, até que você vai e faz o seu. Mas se você não entender isso, você vai ficar preso a vida toda lá. A vida toda. Quem está me entendendo? Dos 32 mil, 22 mil. Dos 22 mil, 300 ficou. 32 mil para 300 é gente com força que foi deixada à beira do caminho. Terceira coisa que eu aprendo com você observando essa história: quem está aprendendo alguma coisa diz glória a Deus.
Existem momentos na nossa vida que Deus vai nos levar aos níveis mais baixos para nos testar. Existem alguns momentos da nossa vida que Deus vai te levar em níveis de humilhação. Para qual objetivo? Para te testar. Não porque Ele não sabe quem você é para você saber quem você é para você ver, de fato, se você consegue lutar as lutas que você vai enfrentar daquele temporada em diante. Então olha aqui para mim, eu sempre ouvi a vida toda, e eu sou uma pessoa que gosto de entender sobre os assuntos. Eu sempre ouvi a vida toda, porque o Satanás fez isso, porque o diabo faz isso. Eu cheguei à conclusão que nem tudo é o diabo, não, irmãos. Nem tudo na vida da gente é o diabo agindo. Eu vou dizer uma coisa ironicamente falando, nós temos que dar um descanso para o diabo de vez em quando. Nem tudo é o capeta, não. Tem coisas que são provações da vida mesmo acontecendo. Quem está me entendendo? Tem coisa que é o humor de alguém, é inveja de alguém. Não é o capeta, não. É a ação de alguém, é a inveja de alguém, é o comportamento de alguém, é a insatisfação de alguém, não é o capeta, não. E tem coisa que não é nem alguém, nem o capeta, é Deus fazendo. É o Senhor mesmo fazendo. Pastor, me dá um texto então que prova isso. É na vida de Jó, na própria vida de Jó, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Elias, na vida de Jonas. Tem um moço aí deitado, ele é o problema, está lá no fundo, não dá, pega ele lá e joga no mar para você ver, que aí você vai ver que a tempestade vai acalmar. Não. Quem que deu esse recado para esse povo lá? Foi quem? Foi quem na Bíblia? Para pegar Jonas no porão e jogar para fora do barco. Quem foi que falou isso aí? Deus falou. O que eu aprendo com você? Existem momentos que é Deus que nos leva aos níveis mais baixos. Até porque a posição certa de qualquer um que depende de Deus é o joelho. É estar aos pés de Jesus. A maior forma de você ganhar na vida é estar abaixo. Onde? Nos pés de Jesus. Na dependência dele. A maior forma de você ganhar qualquer luta é se rendendo a quem? A Deus. Aos homens não. Aos homens eu te aconselho a enfrentar quando necessário for, com sabedoria. Mas em relação às coisas de Deus, a Deus, irmãos, o maior lugar para se estar é aos pés dele. O maior lugar para se posicionar é debaixo dos pés de Jesus e dizendo: o Senhor conduz, o Senhor guia. E é nesse momento que Deus faz seleção. É nesse exato momento que Deus seleciona os que vão dar conta, os que não vão dar conta, os que vão enfrentar. Vou te dar um exemplo prático aqui. Se a pessoa não tem estrutura emocional para lidar com perdas ou ganhos, nem inventa de empreender. Como é que é a vida de um empreendedor? Segura ou insegura? Todo mundo quer ter uma vida financeira livre, né? Não depender de um patrão. Mas será que todo mundo dá conta de viver com a insegurança do amanhã? Mas todo mundo quer ter a liberdade financeira de ser seu próprio patrão. Mas a pergunta é: será que todo mundo dá conta de viver sem ter a certeza de como vai ser amanhã? A vida de quem empreende é lá em cima e lá embaixo todo santo dia. Você tem cortina amanhã para poder vender, não tem? E daqui a um mês? Tem já, os clientes já daqui a um mês? Não, né? Ô Cadu, você mexe com rota aí, tem garantia que vai lá receber tudo de primeiro, certinho? Tem garantia? Se não alterar o tom de voz de vez em quando, não vai. É nesses momentos que Deus seleciona quem dá conta e quem não dá conta. Aí entra um texto que de vez em quando a gente não entende muito não, né? Um texto que aplica que Deus não dá problema que você não dá conta de suportar, né? Deus não dá fardos pesados que a gente não consegue suportar. Irmão, se o fardo está pesado, é porque você consegue suportar ele. Moço, Deus tem sido gracioso comigo, rapaz. Rapaz do céu, eu estou segurando o mundo. Mas se eu estou segurando esses problemas é que de alguma forma Deus viu em mim capacidade para suportá-los. Você pode dar uma glória a Deus aí? Está passando alguma luta? Olha aqui para mim, Deus viu em você algo que você não viu ainda. Está passando algum problema? Deus viu em você algo que você não viu ainda. Viu em você capacidade. Talvez você não conseguiu enxergar ainda aquilo que Deus já viu em você e está te mostrando através das lutas. Se você está passando algum tipo de luta que para você é impossível, Deus está dizendo para você: eu já enxerguei em você capacidade.
Nossa, está fraquinho, minha glória a Deus. Eu vou tornar a repetir para frisar na sua cabeça. Guilherme, se você está enfrentando algumas lutas na sua vida que para você é impossível, é porque Deus está dizendo para você: eu vi em você capacidade. Talvez a gente não enxergue essas coisas, mas Deus já viu há muito tempo. E tem coisas que Deus não vai te dar a certeza, a garantia. Não, Ele vai só te... Você tem que entender, interpretar. Outra coisa que eu aprendo com você aplicando aqui. Já foi 1 hora, hein? A música acabou. Põe lá de novo lá, senão vai ficar sem sentido aqui. Solta lá o fundo. Um quarto ponto que eu aprendo com você. Quem está sendo abençoado? Dá para ir mais um pouquinho? Olha aqui para mim. Repete assim comigo. Quem permanece? Mais forte. Quem permanece? Nos momentos de sede, de forma atenta, é separado para as grandes coisas. O que isso tem a ver com a ministração aqui? Quem se mantém vigilante em meio às tribulações é quem Deus escolhe. Quem se mantém vigil, que não é manipulado fácil, que sabe interpretar, que consegue entender, são essas pessoas que Deus escolhe em meio às lutas. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É o quanto a gente às vezes é manipulado de forma fácil, sem ter a autocrítica. Eu falo isso não é de crente não, é do povo brasileiro, é de forma geral. Existe uma máxima na psicanálise que demonstra que o ser humano ele age muito pelo efeito manada. Se um gritar aqui, fogo, o que acontece automaticamente? Todo mundo fica desesperado, caçando fogo, e ninguém viu fogo. Inclusive, eu gosto de citar isso porque eu lembro dessa cena. Uma das comprovações que teve aquela morte, lembra da boate que isso pegou fogo, de verdade? Teve um tanto de gente que morreu pisoteada. Quem lembra desse noticiário? Foi porque as pessoas começaram a agir como efeito manada. A porta de saída, se todo mundo tivesse... Saiu... Ô Vitor, ficou mutado.
ser honrado. Você pode dar glória a Deus? Não é o que carrega o bom nome, o maravilhoso, não, é quem está com você nas tribulações. É seu marido? Honra esse homem. É sua esposa? Honra sua esposa. É os seus filhos? Honra seus filhos. Você tem que caminhar e valorizar, não é o bonito, maravilhoso, é quem está com você nas tribulações. E olha aqui para mim aqui, eu quero dizer isso aqui como ato profético, Deus vai honrar vocês. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É muita coisa que vocês escutam por aí, acerca da igreja, acerca de mim, acerca do meu pai, acerca de um tanto de coisa. Eu não vou ficar procurando cada um de vocês para justificar, mas o fato de vocês estarem aqui honrando essa igreja, não é nem por mim não, Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar vocês de alguma forma. Esquece a figura Ravane. Ravane passa, Vinícius passa, a igreja continua. Mas a promessa de vocês valorizarem a igreja, Deus não deixa em vão. Deus não deve nada. Eu sei que para vocês é difícil, assim como para mim. É da mesma proporção, eu sei que é difícil. Estar aqui contra a vontade de alguns, eu sei que é difícil. Contra a fala de alguns, eu sei, eu não estou aqui com hipocrisia não, eu sei que é difícil. Se para mim é difícil, imagina para vocês que não tem laço, eu falo assim, sanguíneo aqui. Mas uma coisa eu quero te garantir para você, não é por mim não, esquece minha pessoa, esquece a figura Vinícius Ravane que esteve aqui, é pela igreja. Deus vai honrar vocês por estar na igreja, a igreja dele, por não ter deixado a igreja dele na mão. Te garanto para você, anota de caneta, estou dizendo para você, anota. Quem permanece nos momentos de sede, nos momentos difíceis, bebe água limpa, bebe água limpinha, da fonte. Na hora que o problema der, Deus vai lembrar. Lembra de Ezequias? Senhor, lembra de mim. Ezequias recebe uma palavra de morte, e na hora que Ezequias passa uma tribulação, que vai morrer mesmo, e fala, meu Deus, eu vou morrer, ele vira para o canto da parede e fala, Senhor, lembra que eu fiz pela tua obra, lembra que eu permaneci. Aí Deus fala, volta lá profeta, fala para ele, vou presentear com mais 15 anos de vida. Mas por que Ezequias teve essa vitória em Deus? Porque ele tinha história com Deus. Vocês estão criando história com Deus, vocês estão criando história com Deus, vocês estão em algum momento, talvez em casa, não sei, ouvindo, vendo, e lutando contra isso para permanecer. Isso não vai ficar impune, Deus vai honrar. Anota de caneta, estou falando com vocês. Vocês têm que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender uma coisa importante, sabe? Ninguém detém, irmãos, é obra santa, irmãos. Se o inferno, que é espiritual, não pode contra a igreja do Senhor, meros humanos mortais conseguem deter a obra de Deus? Será que homens conseguem parar a obra de Deus? Deixa eu te falar com você uma coisa, para chegar onde nós chegamos aqui, ou Wilton, homens foram decapitados, irmão. Para a gente chegar onde nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra, olha para mim, esquece aqui, homens foram decapitados, partidos no meio, e mesmo assim a obra não parou. Foi suficiente 12 homens, que são discípulos e apóstolos, para começar uma obra que alcançou o mundo todo. E olha nós aqui hoje como parte disso. Outra coisa que eu aprendo com você, olhando esse texto, fala assim comigo, Deus faz seleção por comportamento, não por aparência. Deus faz a seleção dele, não é o quanto você é bonito, o quanto você é esbelto, o quanto você é arrumado, o quanto você veste de terno e gravata, o quanto essa matéria está bonita. Deus não faz a escolha a partir disso. Deus faz a escolha dele a partir do comportamento nosso, através da nossa decisão, através do nosso posicionamento, através da nossa atitude. Os grandes homens da Bíblia não eram maravilhosos, não, salve alguns, era tudo gente simples, mas que obedecia à voz de Deus. Abraão, você nunca me ouviu falar nada não, né? Mas agora eu estou dizendo para você, sai da tua parentela, da sua casa, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação, em que você pode olhar para as estrelas. Se você conseguir contar, você não vai conseguir contar.
É disso aí que eu vou te fazer, pai de multidões. Olha para as estrelas. Deus faz seleção, irmãos, não é por aparência não, é por comportamento. O teste não é por o quanto você é bonito, o quanto você é maravilhoso, o teste é pela postura. Olha aqui para mim, Deus não falou assim: olha, Gideão, separa aí os mais fortes, separa aí o pessoal que treina calistenia. Não, separa os que têm postura de líder, atitude de líder, comportamento de alguém que preda, líder, que vai para cima. Talvez tinha gente mais fortinha, mais magrinha, mais baixa. Não, ele não olhou isso. Deus deu a ordem, não é idade, não é peso físico, separa quem tem comportamento de liderança. Outra coisa que eu aprendo com você, e isso aqui é doído para a gente entender. Fala assim comigo: Deus elimina a autossuficiência humana. Sabe o que Deus está dizendo para mim, que Ele está fazendo com a gente? Ele está cortando todos os nossos recursos, só para saber que no final quem deu a vitória foi Ele. Deus vai. E ontem eu estava questionando a Deus sobre isso. Eu falei: Senhor, por que o Senhor não me defende? Estou abrindo meu coração. Eu estava questionando: Senhor, por que o Senhor não me defende? Eu estou apanhando como um cachorro, o tempo todo. Toda hora eu estou apanhando. Por que o Senhor não me manda um anjo, um trem aí? Faz alguma coisa. Levanta um profeta, alguém em profecia. Faz alguma coisa. Aí hoje, eu meditando essa palavra, eu entendi que Deus, Ele corta todos os recursos, só para que a gente possa saber que dele vem a vitória, para que a gente não possa no futuro falar: não, porque foi o pastor Ravani, a igreja, o irmão, o presbítero, o diácono que fez isso. Não, as bocas terão que levantar e dizer: foi Deus que fez essa obra, foi Deus que fez, foi Deus que tirou do pó e levantou, foi Deus. Deus corta todos os recursos, para que no final, nós não possamos nos gloriar falando: não, foi a gente mesmo que reuniu e fez a obra acontecer. Não, Ele corta todos os recursos, para que no final, a gente saiba que dele vem a vitória. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu não estou falando de um dia de batalha não, todas as batalhas ele nunca perdeu. Outra coisa que eu aprendo com você, nesse texto, é que Deus transforma o pouco em muito. Me dá uma prova viva disso, pastor. Vai, multiplicação dos peixes, dos pães, 5.000 gente reunida, povo com fome, não tinha padaria, não tinha a padaria. O senhor topa com o menino lá no meio, lá, então o menino está com uns peixes ali, 5 pão ali e uns peixinhos, traz ele lá. E no final sobrou cesto de comida. Ele fala: recolhe esse cesto aí, não desperdiça não. Olha aqui para mim, Deus transforma o pouco em muito. Deus multiplica resultados quando a nossa obediência é plena. Quem já viveu experiência com Deus, de estar perto da escassez e ver Deus prover, sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Quando você olha para uma situação e fala assim: cara, da onde eu vou tirar recurso aqui? Daqui a pouco uma situação acontece que Deus levanta um recurso. Quem já viveu essa experiência sabe o que eu estou falando, sabe justamente o que eu estou falando. Deus transforma um pouco em muito, irmãos. Um outro ponto para a gente concluir para o final. Fala assim comigo: o grito de guerra. Mais forte: o grito de guerra precisa ser na direção certa. O que isso tem a ver? Olha aqui para mim. Suas lutas, suas causas, os seus problemas precisa carregar o nome de Deus. Eu vou explicar de novo para você. Todas as tribulações que você passar, todas as lutas que você enfrentar, você precisa envolver o nome de Deus no meio. Deus, eu não consigo, o Senhor tem que ir comigo. Deus, eu não consigo lutar essa luta, eu preciso do Senhor. Eu preciso envolver o nome de Deus em todas as propostas das minhas vidas.
Eu preciso colocar Deus envolvido no meio. O grito do meu clamor tem que ter Deus no meio. Não pode falar assim, não, eu consigo, eu posso, eu dou conta. Não, tem que ser, se Deus for comigo, eu vou. Se Deus colocar a mão de poder, vai acontecer. Quem está me entendendo? Eu preciso envolver o nome de Deus no meio. Eu não posso falar, não, porque eu tenho experiência, eu consigo mesmo, eu sou bom. Não, é porque quando eu vou pegar uma viagem fazer, eu vendo mesmo. Amor, faz isso para você ver. Esses dias experimentei de falar, brincando, nós estávamos pegando peixe, eu gosto de pescar, pescar em tucunaré, eu falei, não tem um sapo que nós não vamos e não pega peixe, eu e o Lucas. Aí, moça, eu fui na quinta-feira passada de feriado, e fui no sábado, não peguei um peixe, mano. Na hora me veio na cabeça, eu falei, uma pessoa que todo sábado que eu ia estava pegando peixe. Falei, não, vou falar isso mais não, só. Eu andei em 4 lagoas, eu coloquei caiaque em 4, moça, nós fomos na lagoa, que eu vi o peixe bater e o peixe não foi na minha. Parece uma coisa boba, né? Mas eu disse, talvez na minha vaidade, dizendo, né? Todo sábado nós vamos pegar peixe. Eu não peguei um, e o Lucas pegou 6 tucunaré, para acabar de me matar. Nós temos uma competiçãozinha entre eu e ele, né? Quem pega mais. Olha aqui para mim. Tem que envolver o nome de Deus. Nunca coloca, as minhas mãos fizeram isso, o meu saber fez isso. Não, foi Deus. Deus abriu a porta, Deus fechou a porta, Deus abençoou, Deus trancou, Deus. Você não vai errar. Não, é por causa da minha habilidade. Eu toco muito, aí chega aqui a corda arrebenta. Chega aqui, você esquece a letra de cabeça, vira uma bagunça. Não é porque eu prego muito, o texto vai lá e some sua cabeça. Você não sabe nem para onde você vai. Aí você fica, Não, envolve o nome de Deus, que você não erra. Está passando um problema? Fala assim comigo, envolve Deus. Está passando alguma luta? Não, está ruim, irmãos. Está passando alguma luta? Está passando tribulação? Está passando alguma crise? O segredo está aí. E por último, para deixar vocês comer um lanche, uma pizza por aí. Fala assim comigo, às vezes, mais forte, o último, às vezes, Deus nos dá ferramentas incomuns para vencer batalhas. Não deu espada, não deu flecha, não deu lança. Ele deu tocha, cântaro e trombeta. Os caras venceram uma batalha com tocha, cântaro e trombeta. Você tem noção do que é vencer uma batalha com tocha, cântaro e trombeta? Você tem noção do que é vencer uma batalha com um pedaço de chifre na mão? Que faz barulho? Com um jarro de barro na mão? Você tem noção do que é vencer a batalha com isso? E com tocha de fogo? Qual que é a probabilidade disso dar certo? Qual que é a probabilidade disso dar certo? Estou perguntando a vocês. Mas entra o segredo. Deus estava com eles. Olha aqui para mim. Pode estar com flecha, com faca, com canivete, com balestra, com tudo. Se Deus não estiver do seu lado, irmão, vai dar errado. Mas também pode estar com um cântaro na mão, um pedaço de tocha na mão, e com 300 homens ao seu redor, junto de frente, uma multidão de inimigos. Se Deus estiver com você, está garantida a vitória. Olha aqui para mim. Eu não sei quais são as tribulações que você está enfrentando hoje. De verdade eu não sei. Eu sei das minhas, que são muitas. E bota muito nisso. Mas eu tenho uma visão que eu acho interessante você aplicar ela, se achar útil para a sua vida. Tem 2 formas de você reagir diante de um problema. É se acovardar, correr desse problema, ficar com medo, acuar, ou enfrentar o problema. Só tem 2 atitudes que você faz. Ou você vai de frente para esse negócio e vai embora enfrentar o negócio, ou você entrega os pontos. Meu conselho para você, olha para mim, esquece o povo aqui do louvor. Meu conselho para você é o seguinte: vai para cima do negócio. Estou sem força, pede a Deus força. É difícil, Deus a vitória. É complicado, Deus descomplica. No final, você só precisa de uma coisa:
ter a certeza que Deus está do seu lado. Ah, mas Lagoa da Prata está contra você, ou contra a sua casa, contra a sua família. Aí tudo bem, ué. Lagoa da Prata, referente a midianitas, é como se fosse nada. Ah, mas reuniu agora todo mundo contra e estão prontos para te matar. Olha aqui para mim. Maior é o que está em nós, Nicomedes Marcílio Júnior, do que o que está no mundo. Maior é a presença de Deus em nós do que qualquer ação humana do mundo. Eu só preciso que você tenha uma confirmação no seu coração. Deus está com você? Essa luta que você está travando ela, Deus se posicionou do seu lado? Posicionou, Zé? Maria. Então fica tranquilo. Aí tem uma heresia que eles falam que é da Bíblia, né? Faça a sua parte que ajudarei. Não tem isso na Bíblia não, tá, irmãos? Mas se Deus estiver com a gente, você não tem que ter medo de nada, não. E olha aqui para mim, é hipocrisia dizer que você não vai ter altos e baixos. Você vai ter, ué. Tem dia, Gel, que você vai ficar para baixo, jururu, como diz o outro. E é normal. Você é ser humano, não é? Sente preguiça, sono, canseira. Então é normal acontecer. O que não pode é você permanecer nesse estado. Quem está me entendendo? Está aflito, é normal. Está numa situação de tristeza, Juninho, é normal. O que eu não posso é me dar como abatido. Acabou. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. Não precisa não. Não é pedindo espada, nem balestra, nem lança, mas é pedindo uma coisa muito importante: que Deus esteja do seu lado. Vamos orar? Deus, eu estou aqui com o teu povo, que se propôs estar nesse culto essa noite ouvindo a tua palavra. E a nossa oração nessa noite é muito clara e objetiva ao Senhor, até porque com o Senhor a gente não precisa ter rodeio. Nós só precisamos de uma coisa para enfrentar as lutas da vida. Não precisamos de pessoas se levantarem para dar uma palavra maravilhosa para a gente. Não precisamos de emoção para poder ficarmos comovidos. Não precisamos de um pedaço de novilho, de uma lã, posto no chão e fazer uma prova do Senhor, se aquele novilho vai molhar ou vai ficar seco juntamente com o orvalho. Não precisa disso não. A gente só precisa de uma coisa: ter a certeza que o Senhor está do nosso lado. Só precisamos ter, em meio às tribulações, que é a forma que a gente tem, é ter paz que excede todo entendimento em nosso coração, porque é a forma como o Senhor confirma em nosso coração que o Senhor está do nosso lado. Pode estar o mundo caindo, mas se em nós tiver a paz que excede todo entendimento, essa é uma das formas do Senhor falar com a gente. Por isso eu quero pedir essa noite: nós não queremos lutar as nossas lutas sozinhos. Nós não queremos travar as nossas batalhas sozinhos. Não queremos arma, não queremos faca, não queremos balestra, não queremos canivete, não queremos homens corajosos, não queremos palavra de incentivo. Só queremos a confirmação que o Senhor está com a gente. Só isso é suficiente para nós. Se o Senhor estiver do nosso lado, quem dirá que os inimigos prevalecerão? Se o Senhor estiver junto com a gente, pode levantar o inferno com os demônios, que eles não conseguirão destruir aquilo que o Senhor levanta. Por isso eu quero pedir nessa noite: nos revista com o teu poder. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Nos revista com o teu poder. Derrama sobre nós o óleo da unção sobre as nossas cabeças. Que o Senhor possa nos proteger de uma maneira tal, tão grande, que os nossos inimigos nos verão e saberão que somos tementes ao Senhor. E o Senhor é o Senhor das batalhas. Por isso, nessa noite, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida de todo ataque natural, espiritual, emocional, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai.